Esquecer. Amém? Meus irmãos, nós estamos aqui numa sequência de ministrações do livro de Atos, né? Então, capítulo a capítulo nós vamos falar, vai ser umas ministrações expositivas, explicando detalhes de muitas coisas, mas você tem que entender que aqui foi o surgimento da igreja depois que Cristo foi, no livro de Atos. Todo o ensinamento indica isso. E tudo que nós passamos ali, que eles passaram ali, que eles fizeram ali, nós vamos fazer hoje. E nós podemos fazer. E nós temos que fazer. Porque o corpo de Cristo somos nós. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos parte da igreja de Cristo. Como o pastor Sandro já disse aqui semana passada, um organismo vivo. Foi a primeira coisa que ele falou, a igreja é um organismo vivo. Ela se movimenta, ela tem que se movimentar. Então eu quero ler aqui um texto então nós vamos nos focar mais nesse texto, tá? Podemos sair um pouco e outro, mas focar nisso aí. E se você tiver a oportunidade, não perde as sequências das ministrações. Acompanhe em casa, lê, vai estudando, que isso vai dar crescimento para você. Vai dar um entendimento diferente na sua vida. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui direto, que tá pautado aqui para mim, mas eu quero ler pelo menos do versículo 1 até o versículo 10, que fala ali da cura do aleijado. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Repete assim comigo: mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Vou ler até aqui, depois tem a segunda parte. Vai ser em 2 partes isso aqui. Então, aqui nós falamos muito e entendemos muito, às vezes até pregamos algumas coisas ou mensagens sobre sempre essa parte que ele fala que a cura do aleijado. Então nessa parte que Pedro fala assim, eu não tenho nada, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Então é a maior parte que as pessoas falam dessa mensagem, mas isso aqui tem muito ensinamento para mim e para a sua vida. Ensinamento demais, meu irmão. Nós temos que aprender a fazer como Deus falou a Josué: medita na minha palavra de dia e de noite. Medita, estuda a minha palavra, não se afaste dela, nem para a direita nem para a esquerda. Não é o que o livro fala, não é que a outra coisa fala, é o que a minha palavra diz. Nós temos que ir pela palavra de Deus, amém? Então Pedro e João, ambos estavam comissionados por Jesus, e eles já conheciam isso, né? Porque eles eram tidos como os primeiros apóstolos.
Todo o povo ali sabiam disso, que eles andavam com Jesus, que eles acompanhavam e estavam comissionados. E como nós vimos nos 2 primeiros capítulos, Jesus deu uma ordem para ele, Jesus deu uma informação, Jesus passou um legado para eles, pediu para que eles ficassem aguardando. Fomos abençoados grandiosamente semana passada. Quem teve a oportunidade de ver os 2 cultos percebeu que é uma sequência. Aí eles ficaram aguardando parecerem. Jesus falou: fiquem aguardando para que vocês sejam cheios. Eles ficaram aguardando e foram cheios. Aí depois, no segundo, já veio lá Pedro podendo falar e converter mais de 3.000 almas. Porque Jesus pediu para que ele ficasse e falasse ali, ele falou e converteu. E explicou: arrependam-vos, para as pessoas se arrependerem. E depois continuou, as coisas continuam. E aqui está praticamente o primeiro milagre, depois que Jesus foi assunto aos céus. O primeiro milagre, através dos apóstolos, é esse aqui, tá? Aí nós vamos falar um pouco sobre ele. Então eles eram embaixadores especiais de Jesus. Isso está lá em Atos 2:43, que fala que muitos sinais eram feitos através dos apóstolos, né? Aí na hora que eles estavam indo para lá, é que eles tinham uns horários para ir, hora nona, hora sexta. Então era costume do judeu, e eles acharam normal continuar com o costume deles. Vamos continuar com o nosso costume, e foram continuar com o seu costume, e foram entrar lá no templo. E provavelmente essa hora é aquela hora onde também Jesus falou que está tudo consumado. Foi geralmente na hora nona também, né? Mais ou menos, exatamente isso, na hora nona. Isso está em João 19:30, mas não precisa colocar não. Aí o historiador Flávio Joséfo, ele fala sobre essa porta formosa. E essa porta formosa era um local, a entrada do templo. Então nós temos que entender uma coisa: o templo lá, Jesus tinha passado quantas vezes por ali? Várias vezes por aquele templo. Essa porta era uma porta gigantesca. Ele fala que tinha 25 metros de altura. Você imagina uma porta de 25 metros de altura? Eu acho que era mais alta que daqui até lá, em pé assim, era super alta. Uma porta devia ser super bonita, de ouro, né? 25 metros de altura, fino, era de latão fino, enorme, portas duplas, bonitas, superou grandemente aquelas que estavam apenas cobertas com ouro e prata. Era o local. Então o que acontecia? O pessoal levava eles para colocarem ali e falasse: você vai ficar aqui para você pedir esmola, que era o local mais chamativo, né? E eles precisavam granjear a esmola deles ali. E foi colocado esse homem lá para pedir esmola, né? Aí quando ele viu Pedro e João chegarem e entrando ali, algo diferente aconteceu. Algo diferente aconteceu na vida dele. Mas algo diferente tem que acontecer para nós também, meu irmão. Ali Deus queria dar muito mais para ele, e Deus quer dar muito mais para você hoje. Deus quer dar muito mais para a sua vida, você pode ter certeza. Porque quando ele viu, ele olhou eles entrando, ele foi lá e pediu uma esmola. Ele falou: me dá uma esmola aí, dá um trocado. Como a gente passa em alguns lugares, tem pedinte que pede para você, né? E o costume talvez dele fosse pedir e já, só esperar. A pessoa não olha para você, você não olha para a pessoa, você entrega o dinheiro e tudo mais. Aqui não. Aqui Pedro e João falou: olha para nós. Olha, faz contato comigo, olha para mim. Tem que olhar para a pessoa. Aí quando olhou, ele falou assim: eu tenho ouro. Eu falar como ele falou, né? Senão vai que eu vou mudar. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Foi assim que ele falou. O homem deve ter ficado chocado de ele ter pedido para olhar. A primeira coisa, ele ficou chocado. Mas ele recebeu algo naquele momento.
Ele recebeu algo diferente na vida dele naquele momento. Ele devolveu o contato, olhou para eles. Talvez ele tivesse olhado e falado: vou receber alguma gorjeta boa, vou realmente receber alguma coisa. Mas Deus queria fazer muito mais, queria fazer diferente, né? Melhor ainda, Deus queria fazer melhor ainda na vida dele. E muitas vezes nós não nos contentamos com pouca coisa, mesmo sabendo que tudo isso já passou, que nós somos igreja de Cristo. Irmãos, nós temos que ter essa atenção e ter esse entendimento. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Você não faz parte de um clube, de nada disso. Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem que ter consciência pura disso. Mas isso era para eles que eram apóstolos. Não, eles foram comissionados. Eles só estavam fazendo aquilo que eles aprenderam. Só estavam fazendo aquilo que eram para ser feito, que Jesus mandou eles fazer. Quer ver? Eu acho que foi... Deixa eu ver se foi a Paula. Não, foi o capítulo 1, foi o pastor Sandro. Lá o pastor Sandro, ele leu aqui e falou que Jesus, no capítulo 1, o versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E no capítulo 8, no versículo 8 ele diz: mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu e você estamos incluídos nesse meio. Eu e você somos discípulos de Jesus, incluídos nesse meio. Incluído no meio de que temos que estar atentos a fazer as coisas que Cristo quer que nós fazemos. Ele já deixou determinado para mim e para você. Nós somos igreja dele. Aqui eu quero ler Lucas 9, põe para mim, Lucas 9, capítulo 9, do versículo 1. Eu vou ler até o 6. Aqui, Pedro sabia o que era ser usado por Deus. Pedro, ele tinha certeza disso, porque ele estava fazendo aquilo que ele foi treinado. Olha lá: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa que entrardes, ficardes ali, até de lá saíres. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda a parte. Eles foram comissionados. E Pedro estava somente replicando aqui em Atos aquilo que ele tinha aprendido. Ele saiu, eles ficaram aguardando receber a unção do Espírito Santo. No capítulo 2 eles converteu, teve um discurso, falou sobre arrependimento, anunciou o evangelho, converteram-se mais de 3.000 almas, e a vida continuou, e eles foram continuando. Aí naquela hora que ele estava entrando na porta formosa ali, que o aleijado pediu, é aquilo que eu falo, às vezes a gente espera pouco, mas Deus tem muito mais para nós. Deus tinha muito mais para ele. E Deus, usando Pedro, naquele momento, ele foi e só fez o que Jesus já tinha comissionado ele. E quanto tempo eu e você já estamos na igreja sendo comissionados? Quanto tempo nós andamos por aí e deixamos de fazer aquilo que é simples de ser feito? Orar por enfermos, interceder. Simples, isso para nós tem que ser simples. Isso para nós tem que ser uma prática. Eu não posso chegar para um crente e falar assim: vamos ali orar para um irmão que está com necessidade. Rapaz, eu preciso jejuar primeiro, porque lá a casa é muito pesada. Que pesado, rapaz? Pesado é um caminhão cheio de areia.
Não, que não tem esse negócio de pesado, cara. O crente tem que estar preparado. Você pensa o quê? O demônio está ao derredor. Veja a vida dos líderes, como sofre afrontas do diabo. O líder tem que estar preparado. Veja a vida de um crente que é dedicada, sofre. Ele passa liso. Você olha para ele e fala assim: nossa, como pode estar passando por essa prova? Ele está ali, dando glória e ali, ó. Mas o que acontece? Está preparado, você é comissionado. Nós estamos há muito tempo, irmão. Nós estamos há tempo falando de Deus, falando de Jesus, aprendendo cada dia, tendo os ensinamentos maravilhosos, não só aqui, em outros lugares também, mas nós estamos há bastante tempo. Agora, qual que é a nossa parte? O que cabe a mim, o que cabe a você? Nós temos que fazer. Nós somos igreja de Cristo, irmão. Assim como Pedro e João naquele dia foi comissionado, nós também hoje somos comissionados. Perdão. Nós precisamos estar atento ao que Deus tem nos mostrado. Vamos mais além aqui? Não é tarefa da igreja nesse mundo simplesmente tornar a condição presente mais suportável. Não é tarefa da igreja isso. A tarefa da igreja é liberar aqui na terra a obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Essa é a tarefa da igreja. Aquilo que Pedro e João fez, eu não tenho ouro nem prata. Podia ser que um cara rico tivesse ouro e prata. Mas João não tinha ouro e prata. Mas o que ele tinha? O que eu tenho, isso lhe dou. Isso você tem. Eu digo para você, você tem. Isso você tem, aonde você chegar. A partir de hoje, vocês não podem ter medo de orar, de impor a mão sobre os enfermos. Não. Deixe isso de lado. Venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a unção poderosa de Deus. Porque Jesus já determinou isso. Ele orou por nós. E aqueles que hão de crer em mim, Ele já tinha orado por mim e por você, meu irmão. Creia nisso. Você faz parte da igreja de Cristo. Há impedimentos para que você não faça. Aparece de tudo. O inimigo, ele vai tentar te parar de toda maneira, cara. De toda maneira para você não fazer. É aí que você tem que dar uma glória a Deus e falar: ô derrotado, o meu Redentor vive. O meu Redentor vivo. Ele veio em carne e sangue. O sangue dele me cobre. O sangue dele é sobre a minha vida, da minha casa, da minha família. E não há mal sobre a minha tenda. Você é essa pessoa. Eu e você somos essa pessoa. Aqui Pedro estava fazendo uma parte do que ele tinha que fazer. A vida continuou. Ele estava sendo comissionado aqui. Ele foi para o templo para orar. E passou lá, alguém pediu e falou: vem cá. E foi curado. O que aprendemos mais aqui? Ele deu poder ao coxo em nome de Jesus. Muitas pessoas querem ser capazes de dizer assim: levanta-te e anda, né? Eu quero, todo mundo. Nós queremos isso. As pessoas têm esse desejo. Ia ser uma alegria tremenda, né? Você chegar, levanta e anda, e a pessoa andar assim na sua frente. Talvez se aquilo lá, né? Selfie e tal, postar. Deixa pra lá. Mas as pessoas querem fazer isso. Mas você só pode fazer isso quando você dá aquilo que você tem realmente. Ele falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Isso é autoridade espiritual. Isso é intimidade com Deus. Então, se você quer poder falar isso, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Você não pode dar algo de Deus para alguém se você não tem. A gente só dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é capaz de dar.
E muitas pessoas acreditam que não tem essa autoridade espiritual e essa intimidade com Deus, porque o diabo vai cegando, o diabo vai tratando, vai fazendo diferente, vai fazendo você pensar errado. Mas não, irmão, esquece isso, tira isso da sua vida, porque isso aqui é um ensinamento grande para mim. Você tem que lembrar assim, ó, Pedro e João, aquela hora que eles estavam andando lá, Jesus não estava mais com eles, não. Ele não estava mais com ele. Ah, mas eu sou tão pecador, eu sou errado. Você é errado, pecador? Você acha que Deus veio escolher o certinho? É você que Deus quer, é você que Deus escolheu. Você não está aqui à toa, Deus escolheu você para estar aqui nesse momento, para estar aqui hoje de manhã, para estar aqui nos acompanhando de casa. Deus escolheu você, né? Pedro, deixa eu ver quando, eu não marquei o texto aqui, que legal, não marquei, mas tudo bem, vocês vão lembrar comigo. Quando as mulheres foram ver o corpo de Jesus, que não encontraram, aí o anjo falou para ela, acho que é em Marcos, deve estar, vocês vão lá, avisam que eu vou encontrar com eles, estou indo a caminho da Galileia, e avisa a Pedro também, a Pedro. Mas por que o anjo falou só o nome de Pedro? Porque Pedro já tinha feito coisa errada lá atrás também. Pedro já tinha negado Jesus, só que Pedro se arrependeu. E depois Jesus encontrou com Pedro e falou assim: tu me amas, Pedro? Foi atrás de Pedro e falou com Pedro. Aí depois Pedro saiu, voltou, e ele reuniu todos e falou: agora vocês fiquem aí para vocês serem cheios do Espírito Santo. Falou no primeiro capítulo de Atos. Depois vocês forem cheios, aí vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Aí veio fazendo. Aí a gente fica pensando, mas poxa, por que Pedro? Porque Jesus, ele colocou que quando ele olhou para Pedro, quando Pedro falou: tu és o filho de Cristo, aí Jesus falou: não foi sangue nem carne, mas foi Deus que falou sobre de mim para você. Aí ele falou: você é pedra, e sobre essa pedra eu iniciarei a minha igreja. E eu acredito, irmão, que ali em Atos 2, quando a gente fala que foi o início da igreja, Pedro convertendo aquela multidão, e Pedro agora saindo e fazendo o que a igreja tem que fazer, porque isso é papel da igreja: falar do amor de Deus, converter, pedir para que as pessoas se arrependam verdadeiramente do pecado, curar enfermos, levantar coxos e aleijados. Isso sim. A partir dali começa o processo da igreja de Cristo. Jesus era de Nazaré. Deixa eu ver aqui. Não pulei não. Aí ele deu poder ao coxo, em nome de Jesus, para que ele pudesse andar. Aí na segunda parte aqui ele tem assim, segurando em tuas mãos. Pedro, além dele ter falado com eles: olha para mim, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele pegou na mão dele e colocou ele de pé. Atitude de fé. Às vezes nós não temos essa atitude. Às vezes nós queremos orar daqui, deixa eu orar por vocês aqui, daqui. Mas às vezes quando eu estou perto, não. Às vezes eu oro, estou perto, não acontece nada, já fico com medo. Atitude de fé, meu irmão. Pega na mão, dá um abraço, muda a vida da pessoa. Você não tem noção do que o seu abraço faz na vida de uma pessoa. Você imagine esse coxo aqui, lá, recebendo isso: levanta-te e anda. Ele recebeu o poder, eu tenho certeza. Mas quando Pedro pega na mão dele e coloca ele de pé, ele começa a pular. Os pés dele se acertam, os pés dele se firmam no chão, e ele começa a pular. Ele começa a louvar a Deus com alegria. Aqui no texto fala:
E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente seus pés e tornozelo do homem ficaram firmes, e deu um salto e pôs-se em pé a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo que costumava mendigar sentado à porta formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. A minha surpresa, às vezes eu fico pensando, né? Eles viam Jesus fazendo tudo isso, ouviam acontecer tudo isso, mas quando Jesus estava lá, né? Agora Jesus não estava. E fisicamente Jesus não estava. Mas Pedro e João criam. Estava vivo, esteve com ele e comissionou eles. E eu e você, pela fé, acreditamos nisso. Eu não vi Jesus fisicamente, mas eu creio pela fé que ele passou por aqui, andou por aqui, fez por aqui e continua fazendo até hoje por aqui. Eu creio pela fé nisso. Aí, apegando-se o mendigo a Pedro e João, e todo o povo maravilhado correu até eles ao lugar chamado Pórtico Salomão. Eu estou no versículo 11 agora, meu irmão, 11 e 12. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizesse este homem andar? Olha, isso aqui é um ponto importante, porque da agora até o final do capítulo, o que virá novamente? Discurso de Pedro. Mais um discurso de Pedro. E o maravilhoso desse discurso é que Pedro vai falar sobre arrependimento novamente. E ele sempre está falando sobre o arrependimento. É uma coisa que eu e você temos que ter em nossa vida. E o principal: Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo. Pedro, aqui, ele viu o que estava acontecendo. Muitos caem por causa disso. Às vezes, Deus usa uma pessoa para trazer uma informação, uma mensagem, ou fazer uma cura. Deus usa aquela pessoa. É através das pessoas que as coisas acontecem aqui. Nós somos canais de Deus para ser usado nessa terra. Eu e você, meu irmão. Então não se esconda. Você é precioso até no osso. Você é precioso. Precioso demais, meu irmão. Eu estava lendo esses dias. Foge aqui um pouquinho, mas eu preciso falar isso aí. Só para você ver o quanto você é precioso. Até depois de morto. É precioso. Eu estava lendo aí, Elias foi sepultado, né? Aí estavam sepultando Eliseu. Estavam sepultando Eliseu, aí estavam chegando outros homens assim e fizeram a cova e jogaram um outro morto dentro. Quem lembra desse texto? Aí o morto viveu. Depois que tocou no osso de Eliseu, que já estava morto. Sabe por que isso, meu irmão? Porque Deus cuida de você. A sua unção permanece, meu irmão. Por isso que eu acredito muito em nós fazendo como igreja. Eu acredito muito na união dos santos. Eu acredito muito nas reuniões aonde nós oramos, nas reuniões aonde nós pedimos bênçãos e falamos do amor de Deus e declaramos alguma coisa, porque a Bíblia diz que tudo que ligasse na terra seria ligado no céu. E tudo que desligar na terra seria desligado no céu. Esse é o poder da igreja. É o poder meu e seu. Nós temos que saber disso. Você precisa saber disso. Essa unção está sobre a sua vida. Você é por inteiro, Deus cuida de você por inteiro. Não é um pedaço, não. Deus só quando eu estou sendo útil. Não! Você dormindo, Deus cuida. Na tribulação, Deus cuida. Não importa. Até quando você está fazendo coisa errada, Deus está olhando para você. Deus está olhando. Deus está vendo você fazer. Pode ser que você não queira ver, mas Deus está vendo.
Deus sabe tudo sobre você. E Ele cuida de você. Ele te ama e quer o melhor para você. E para a igreja dele, porque Ele precisa de canais para abençoar pessoas. Através de você, outras pessoas serão abençoadas. A sua casa, a sua família, a sua vizinhança, o seu trabalho, aonde você estiver, será abençoado através de você. Deixa eu ir além aqui, senão eu perco a hora aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tem bastante coisa. Aí do versículo 13 e 15 aqui, ele começa a falar sobre os profetas, os pais da fé. Aí a grandeza do sermão de Pedro é que tudo era sobre Jesus. Tudo, nesta hora, tudo que ele falou foi sobre Jesus. Tudo que foi feito foi pelo nome de Jesus. Tudo que precisa ser feito é pelo nome de Jesus. Tudo que você tem que fazer tem que ter o nome de Jesus. Tudo que você vai fazer, coloca o nome de Jesus. Se você for orar em nome de Jesus, não é seu, não é você, não depende de você. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome poderoso é o de Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. É esse nome que ele declarou aqui. Tudo que ele falou, ele chamou todo aquele povo e falou novamente. O centro é o nome de Jesus. Maravilhoso esse sermão, maravilhoso. Aí ele trouxe lá sobre o que Jesus era servo, né? Jesus era servo de Deus, servo do Deus Altíssimo, era um santo, e ele ainda confrontou aqueles homens. Vocês entregaram ele. Pedro acusou eles. Vocês deram um santo e pegaram um assassino, libertaram um assassino. Vocês fizeram isso. Todo o pessoal que estava ali, ouvindo ele e olhando para ele, pensando que eles tinham feito por eles mesmos, né, aquele milagre, e não foi por ele. Aí ele citou vários textos de Isaías ali, né, que está nesse conceito, e aquele povo sabia realmente o que eles tinham feito, eles tinham essas certezas, eles conheciam, né? Versículo 16. Aqui ele deixa bem claro, ó. É pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conhecedes, e a fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós esta saúde perfeita. Ele falou claramente, foi a fé no nome de Jesus, falou claramente para eles, né? Não tinham por eles. Mas aí no verso 17 e 18, ele vai reconhecer uma coisa muito legal aqui, ó. Agora 17, isso. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Por que Pedro falou isso? Aquilo que eu falei para você, Pedro foi uma pessoa que lá atrás também errou. Ele sabia que tinha errado, ele tinha certeza, e ele sabia que aquele povo também poderia se converter, aquele povo também poderia se transformar. Ele errou, Pedro foi bem claro para eles, eu sei que vocês erraram, tá? Fizeram por ignorância, vocês não sabiam o que estavam fazendo, mas as coisas podem mudar. 18. Mas Deus cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Pedro deu todos os ensinamentos e toda eu tomo água aqui. Senão a voz some, irmãos. Vamos lá. Pedro deu todo o ensinamento e toda a direção para eles, né, do que deveria ser feito, né? E no versículo 19, ele já fala com eles, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, o tempo de refrigério e presença do Senhor na nossa vida. Como fez no primeiro sermão, lá em Atos 2:8, Pedro exortou a multidão a arrepender-se e disse que mudasse os seus pensamentos e ações. Como ele usou no capítulo 2, né? Que ele falou sobre arrepender-se, ele disse que havia agido mal também, mas que eles poderiam dar a volta por cima, que eles poderiam mudar essa situação também na vida dele, né? Porque às vezes a gente tem que ter certeza que nós temos que saber piamente disso, que quando nós caímos, ou quando nós estamos errados, ou erramos, nós somos cuidados por Deus. Temos que ter a certeza. Às vezes, quando a nossa mente está confusa, saber que somos nova criatura em Cristo Jesus. Saber que as velhas coisas se passaram. A certeza disso a gente tem que ter. Que as velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo na nossa vida se fez novo. O que foi velho passou, agora tudo se fez novo. Aí é onde vão ser cancelados os nossos pecados, onde ele falou para ele, vai ser cancelado. Crê em Jesus e tudo vai ficar bom para você. É assim que tem que acontecer. Pedro deixou claro que havia um tempo para que isso acontecesse, né? Para que esse retorno do Senhor que virá em glória para nós. Ele explicou tudo perfeitamente para eles, né? Porque o povo acreditava, o povo com certeza naquela época acreditava que teria que vir um libertador como Moisés, mas que fosse um libertador político ou militar, né? Era isso que o povo acreditava, era isso que o povo queria, mas não era sobre esse entendimento que a igreja está firmada. A igreja está firmada sobre o entendimento da fé, sobre Cristo, sobre o corpo de Cristo, sobre Jesus sendo o dirigente da igreja, sobre Jesus sendo o cabeça da igreja. É assim que a igreja está firmada. E quem se achega a Cristo Jesus faz parte dessa igreja, faz parte desse organismo vivo. Amém, meus irmãos? Ainda bem. Está quase acabando, vai demorar um pouquinho, mas está quase. Vamos lá. E da aliança que Deus fez com seus antepassados, ele disse a Abraão, escondido na ideia da promessa a Abraão, todas as famílias serão abençoadas na terra. Então a palavra, primeiramente, você está sendo abençoado. Essa extensão de abençoado é para todo o evangelho, toda a família. Então quando o coxo não, que agora no versículo inicial, 11, ele já não é mais coxo. Se a gente colocar lá, coloca aí o versículo 11 para mim, Leandro, por favor. Ele já é aleijado. Não, é mendigo. Apegando-se a Pedro e João, aqui não está. Eu estou aqui no meu. Mas tudo bem ali, Ali ele já não era mais coxo, ele já era curado. Por quê? Porque ele já estava lá dentro pulando. Há quantos anos ele estava na Porta Formosa, indo para lá? 40 anos. No capítulo 4 vai falar, capítulo 4 alguma coisa, 30 lá mais ou menos, que esse homem era levado lá há 40 anos, sendo colocado ali na Porta Formosa. Há 40 anos, Jesus com certeza passou por ali. E Jesus foi ali, tem onde fala que ele ficou, tem a parte lá que tem a das ofertas, que ele ficou observando a viúva, tem que passar pelaquela porta. Jesus com certeza foi ao templo muitas vezes e passou por esse que era coxo, ex-coxo. Com certeza, muitas vezes. Aí ele estava ali, e agora ele já não era mais coxo, mas ele foi abençoado. E quando você é abençoado, e as famílias são abençoadas em Abraão, como diz a história, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando você é abençoado, você retribui.
e a alegria dele em retribuir foi aquelas maravilhosas. Ele fez em 3 pontos. Ele entrou saltando de alegria. Ele começou a usar aquilo que Deus deu. Deus deu o que para ele? Cura. Então ele saltou, ele pulou, ele estava alegre. Ele se apegou a Pedro e a João, né? Aonde todo mundo ficou olhando para ele, mas ele se apegou, ele chegou perto de quem o abençoou, ele chegou perto da onde recebeu a divina cura, né? E terceiro, ele louvou a Deus. Ele entrou saltando, apegando-se e louvando ao Senhor. Isso tem que ser prática na minha e na sua vida, meu irmão. Às vezes nós não comemoramos ou não damos um parabéns para nós mesmos, pequenas coisas ou pequenas conquistas que nós temos. Merece isso, meu irmão. Merece. Você conquistou. Conquista é conquista. O que Deus te deu é o que Deus te deu. Não é o que os outros estão olhando, não. É o que Deus te deu. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, pela pequena ou pela grande conquista. Porque de uma maneira ou outra, nós abençoamos famílias. E às vezes a bênção é pequenininha, cara, não importa. Às vezes nós recebemos bênção. Orações por família são bênçãos em família. Orações por nações. Nações começam de uma família. Precisamos orar, precisamos interceder. E aqui Pedro, no final do discurso, ele pede para que todos se arrependam. Todos se arrependam. Novamente, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, disse Jesus. Arrependei-vos, para que sejam libertos do seu pecado. Pedro falou no primeiro sermão dele. E aqui ele falou: arrependam-se todos vós. Eu estou terminando aqui, estou indo para a conclusão. Quiser a equipe de louvor se aproximar. O coxo da porta formosa queria alguma coisa a mais. Queria alguma coisa, mas Deus queria dar-lhe algo muito maior. O mesmo era geralmente verdade para o povo judeu, para quem Pedro pegou. Ele esperava que o Messias, de uma maneira, mas Deus queria dar a eles algo muito maior. Eles procuraram um Messias político, militar, não tanto um para abençoá-los, convertendo cada um das suas maldades. Aqui mostra como é importante esperarmos as coisas certas de Deus. Eu tenho 3 afirmações para fazer aqui, meu irmão. Aí eu já encerro aqui e nós vamos orar. E essas 3 informações é o seguinte. Afirmações. Nós, Igreja de Cristo Jesus, somos instrumentos de cura. Nós somos instrumentos de cura e esperança na vida daqueles que estão à nossa volta, principalmente aqueles que estão marginalizados mentalmente. Não esquece disso não, meu irmão. Segundo, somos instrumentos para proclamar a mensagem de Jesus Cristo com confiança e ousadia, da mesma maneira que fez Pedro. Da mesma maneira. Você é esse instrumento. Você pode ter certeza, meu irmão. Reconhecer o poder de Jesus, do nome de Jesus Cristo em nossas vidas e na vida do outro também, buscando sempre o arrependimento e o perdão dos pecados. Sempre reconheça o poder do nome de Jesus na sua vida. Sempre reconheça, meu irmão. Se alguém um dia falou que você é ungido do Senhor, é isso mesmo. Se alguém um dia falou assim que você não vai dar nada, que você não vale nada, é mentira do diabo. Isso aí é mentira do inferno. Isso aí se rejeita na sua vida. Porque você é pérola para Deus, você é precioso, você é preciosa para Deus.
Isso você tem que reconhecer em Cristo Jesus, sempre. Você é um instrumento de cura, esperança, de libertação. Esse instrumento é você. Às vezes a pessoa está angustiada, sobe e desce, passa na sua frente 2 ou 3 vezes. Você é instrumento que vai libertá-la desse mal. Vamos começar a agir com dignidade e atitude, como Pedro fez aqui. A nossa vida às vezes está, sabe, numa montanha russa, sobe, desce, vira. De repente você pensa que vai parar, corre mais para rápido e é terrível. A nossa vida pode estar assim. Mas eu vou falar uma coisa para você. Jesus, ele está do seu lado, ele está com você. Jesus está contigo. Ele está ali, está contigo, colado em você. Não deixa se perder nisso e não deixa passar esse tempo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus? Vamos orar? Espero que vocês acompanhem mais o estudo, tá? Vamos fazer esse estudo aí durante alguns tempos e vai ser muito bom para a nossa vida, nosso entendimento do que é sermos igreja de Cristo. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, agradeço a Ti, Pai, por nós sermos esses instrumentos que o Senhor quer usar, sermos esses instrumentos que o Senhor quer derramar bênçãos através de nós para outras pessoas, Pai. Pai, nós estamos aqui disponível a Ti, Senhor, entregue a Ti, Pai, para que o Senhor nos use, Senhor, para que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Pai. As pessoas que têm buscado, Senhor Deus, talvez não tenham entendido, não tenham percebido, Senhor Deus, mas o Senhor está com ela, Pai. Assim como foi naquele dia, Pai, que houve a cura naquele coxo, Senhor Deus. Eu sei que hoje o Senhor vai liberar cura, Pai. Hoje o Senhor vai liberar libertação, Pai. Oh, Deus. E pela fé no nome de Jesus, essa pessoa vai ser curada. Pela fé no nome de Jesus, essa pessoa vai ser liberta. Porque eu sei que o Senhor quer isso, Pai. O Senhor quer curar e quer abençoar, quer salvar ao Teu povo, Pai. Oh, Deus bendito, Pai. Você que está em casa, você que está aqui, se você precisa de cura, receba agora a cura, em nome de Jesus Cristo Nazareno. É Ele que faz, através de nós, através da igreja. Pela fé no nome dEle você vai receber cura. Deus bendito e Deus poderoso, nós vamos adorar o nome de Jesus.